Secretaria da uma notícia boa, tá? Finalmente, uma notícia boa aqui, a gente tem que comemorar quando tem notícia boa. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, dia 25, a menor taxa de roubos em geral no último mês de fevereiro. Os números revelam a atuação integrada das forças de segurança na prevenção dos crimes patrimoniais. Em comparação ao mesmo mês do ano passado, houve uma queda de 10,7% nos casos. Em fevereiro de 2023, 18.418 ocorrências foram registradas. Em fevereiro deste ano, cerca de 16 mil. Esses números incluem tanto roubos de carga quanto assaltos a banco, marcando a 11ª redução consecutiva desse tipo de crime em São Paulo. Os roubos de veículo também registraram uma queda significativa, atingindo o menor índice da série histórica também para o mês de fevereiro, com uma redução de 23,3% em comparação com o ano anterior. No entanto, houve um pequeno aumento de 2,4% nos furtos em geral. Paulo Cogos, a gente percebe então a atuação do DERIT, né, em São Paulo, que muito criticado até com denúncia na ONU e tudo, né? A questão da atuação da polícia em São Paulo. O Tarcísio fez até aquela brincadeira, mas os números aqui são claros, né, Cogos? São, e essa é a função da polícia. Nós temos que entender uma coisa. Não adianta a pessoa querer ser limpinha, querer ser hipócrita, querer ser sinalizadora de virtude. O Estado é violência. O poder político emana do cano de uma arma. E essa violência ela tem que ser aplicada contra quem merece tomar os efeitos dessa violência. Os cidadãos de bem não merecem ser vítimas da violência. Os bandidos que causam desordem na sociedade e vitimam os cidadãos de bem, eles merecem ser alvos de violência, porque foram eles que começaram. Então, eu vi muita gente criticando, por exemplo, os agentes antiterroristas da Rússia. Mas eles fizeram muito bem. Os terroristas metralharam civis inocentes num teatro russo e a polícia agiu com toda a brutalidade que você espera que a polícia haja numa situação dessa. Afinal, a punição, dizia Santo Agostinho, é a justiça para os injustos. Então é isso mesmo, o Estado é violência. E o Estado tem que usar essa violência contra os desordeiros que iniciam a violência contra os inocentes. Acabou. É isso que o DERIT está fazendo. O DERIT está fazendo o que nós esperamos que ele faça. Porque se não for o bandido, vai ser o cidadão de bem a ser vitimado. E nós justamente criamos a instituição do Estado para usar a violência em defesa da sociedade. O Estado é o uso da violência institucional em defesa da sociedade. Qual o problema com isso? Essa é a justificativa para a existência de um Estado, ou para a existência de uma governança, para a existência de um poder constituído para usar a violência institucional e profissionalmente contra os malfeitores. Se não for para fazer isso, então acaba, né? Agora, como é que o DERIT conseguiu lograr êxito nessa missão de combater os roubos, combater os malfeitores, combater os bandidos? São basicamente 3 coisas, né? Primeiro, ele usou a inteligência policial. Ele fez amplo uso da inteligência policial para identificar quais são as quadrilhas, para identificar onde estão os bandidos nas manchas criminais, a parte mais técnica, mais de estudo estatístico mesmo, e empregou inteligentemente os recursos policiais. Isso mostra que aquele discurso da esquerda, tem que investir mais, está faltando verba, é um simplismo. É claro que você tem que investir os recursos policiais de maneira inteligente, saber onde usar. E quem sabe isso é alguém que tem a experiência do DERIT na rota, como um policial de uma unidade de elite. Não adianta colocar gente dos direitos humanos, sociólogo, antropólogo, que quer defender bandido, não vai dar certo. Você tem que ter alguém que entende o que está fazendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existe aqui, o DERIT conseguiu que o policial tivesse um pouquinho mais de retaguarda jurídica. Porque para o policial fazer o serviço dele bem feito, ele tem que fazer aquilo que eu falei no começo. Violência institucional. Se forem pegar no pé do coitado do policial, ele vai ficar entre a cruz e a espada. Quer dizer, ele toma tiro do bandido, e a hora que ele revida e protege a sociedade, ele ainda toma uma facada das instituições. Isso não pode acontecer. É bom que tenha alguém como o DERIT para dar essa retaguarda política e jurídica para o policial. E a terceira coisa não é um mérito do DERIT, mas é um mérito do desenho do sistema.
A polícia militar, a segurança pública, é de âmbito estadual, não federal. Isso é bom. Quanto mais descentralizado for o sistema, melhor. Eu, como anarcocapitalista, defendo a privatização e a descentralização de tudo, da defesa, da segurança, porque aí nós alcançaríamos a eficiência máxima com o risco moral mínimo. Agora, o fato da polícia militar ser estadual significa que ela tem ali métricas muito bem mensuradas ali, como a queda no número de roubos, e que quando tem um secretário de segurança fazendo o seu serviço direito, mesmo que o governo lá em Brasília seja esquerdista e pró-bandido e solte bandido, ainda assim, só por ter uma descentralização aqui no estado de São Paulo já ajuda. Melhor ainda seria se houvesse um verdadeiro federalismo no Brasil. Porque, infelizmente, a polícia militar vai lá, prende os bandidos, e eles são soltos por causa das leis federais que protegem bandido. É a audiência de custódia que veio da ONU, a ONU gosta de bandido também, e progressão da pena, esse tipo de coisa. Se nós tivéssemos leis penais no âmbito do Estado, como tem nos Estados Unidos, a coisa seria melhor ainda. E tem um quarto fator, que é mérito do Bolsonaro. O Bolsonaro facilitou a compra de armas para a população. Então ainda tem muita gente com arma, o que também inibe o crime. Enfim, mérito do Derrite, mérito do Bolsonaro e mérito de Deus que está aqui sempre nos guardando. E aproveitando na esteira do que você disse em relação ao desarmar a população, Cogos, lembrar que uma das justificativas do governo Lula para desarmar o povo é que o índice da violência doméstica ia cair. No entanto, o número de mulheres, os casos de feminicídio aumentaram agora com essa nova lei de desarmamento. Max? É isso aí. E olha, Berenice, só para você... Pode falar, Paulo. Pois não? Isso é muito fácil de explicar, né? O homem comete violência doméstica contra a mulher, valendo-se da superioridade física em média que o homem tem, né? Mais alto, mais forte, geralmente. A única coisa que poderia equalizar é uma arma de fogo. A arma de fogo é o grande equalizador. Então, as armas de fogo favorecem a população inteira, mas favorecem mais as mulheres do que os homens. Por isso, quem realmente defende o direito da mulher tem que defender a arma de fogo. Senão não passa de um demagogo com um flatus voice, um discurso vazio do Lula, né? Agora, o que você espera de alguém que chega, você vai comer uma picanha com a gordurinha passada na farinha? Como é que alguém cai na conversa desse cara? Adorei a imitação. Muito bom, muito bom, ficou perfeito. E olha, só para vocês terem uma ideia disso que a gente está falando aqui, saiu também hoje essa notícia. O presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa Humana, o CONDEP, Dimitri Salles, disse que entregou nessa segunda-feira uma representação ao Ministério Público de São Paulo para processar o secretário da Segurança Pública, o Guilherme Derrite, por improbidade administrativa. A declaração foi dada durante a audiência pública sobre a terceira fase da Operação Verão, na Baixada Santista, que soma 51 mortes. Dimitri afirmou à Secretaria de São Paulo, Segurança Pública de São Paulo, sob a gestão de Guilherme Derrite, não respondeu a nenhum dos requerimentos feitos pelo CONDEP a respeito da operação. Segundo o presidente do órgão, a conduta configura improbidade. Então aí você entende o seguinte: você faz uma operação, tá? Você faz uma operação ali na Baixada Santista. Aí há troca de tiro com os bandidos morrem. E aí, óbvio, você está numa situação de crime organizado, você está numa situação do crime rolando lá à vontade. Então vão ser muitos combates. Inclusive, a tendência é que, conforme os bandidos vão vendo que a polícia agora não dá mais oportunidade para eles agirem, a ação deles vai diminuindo, vai ficando cada vez menos violenta. Tá? Daqui a pouquinho eu explico mais sobre isso, mas só para vocês entenderem. Aí, por causa disso, o Conselho aqui, ó, Estadual de Defesa do Direito da Pessoa Humana, ele, poxa, mas não, então vamos atrás da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para entender como é que morreu tanto bandido assim. Né? E aí agora fazem até denúncia no Ministério Público. Aí agora eu pergunto para vocês, aonde está o posicionamento do Ministério dos Direitos Humanos sobre as pessoas que estão tendo seu direito violado, claramente violados, no processo dos atos do 8 de janeiro?
Cadê? Aí não tem, né? Não tem ministro falando nada, não tem processo, denúncia para o Ministério Público, aí não tem nada. Então, aí fica a grande pergunta. Esse pessoal realmente está preocupado com direitos humanos ou eles estão preocupados com o viés ideológico da coisa? Cara, a resposta aqui a gente já sabe. Agora, é bem interessante analisar esses dados, que falam aqui que foi a menor taxa de roubo para o mês de fevereiro, né? Houve uma queda de 10,7%, e o mais interessante que eu achei é que já é a 11ª redução consecutiva, ou seja, você tem quantos meses aí de governo, né? 15 meses de governo vai fazer agora do Tarcísio em São Paulo. Os últimos 11 meses, todo mês caiu o roubo em relação ao mês anterior. Né? Todos os meses foram 11 meses caindo essas taxas e provavelmente essa tendência vai se seguir, né? Tanto na questão aqui de roubos, né, em geral, mas também nos roubos de veículos em específico, caiu 23%, até mais considerável ainda a queda. Aí tem um detalhe na notícia que eu já suspeito que pode aparecer em algumas manchetes da grande mídia, porque houve um pequeno aumento de 2,4% nos furtos. Aí sabe aquele esquema, Berenice, que o pessoal faz? Assim, foi o menor número de roubos, mas furtos aumentou. Né? Não, menor não, porque eles não vão botar isso na manchete, vão botar assim, ó, cai o número de roubos em São Paulo, mas aumenta o número de furtos. Né? Para passar a impressão de que foi bom. Foi bom, mas... É igual os números do desemprego, que eles sempre dão um jeitinho de... Pois é. Foi bom que caiu mais ou menos... Gente, isso aqui é normal, que quando você comece a cair o número de roubos, aumente o número de furtos. Só para esclarecer, né, quem não sabe, o roubo, o assalto, é quando há um anúncio, tá? É quando a pessoa percebe ali, ela está sendo tomada. Um contato com o bandido, exato, né? há um contato direto com o bandido, assim, ela é tomada do bem dela, o bem dela está sendo tomado ali e ela tem essa percepção clara. O furto é quando o bem é retirado sem que a pessoa se dê conta, tá? Aí é considerado furto. Então o furto ele acaba sendo sempre um crime de menor, né, infração potencial, né, uma infração de um nível menor do que o roubo. Isso é muito comum, por exemplo, nas cidades europeias, né? Até em muitas cidades também americanas. Eu morei 4 anos na Espanha. E em Madrid, você não tem roubo, você não tem assalto, mas você tem muito furto. Bem, não estou dizendo que não exista, né? Mas é muito pouco. Mas você tem sim muito furto, você tem muito batedor de carteira. Né? Em Roma, mesma coisa. Né? Dentro do metrô, eles até avisam, atenção, né? Tá tendo pickpocket, né? Tá tendo batedor de carteira. Eu, inclusive, quando eu estava em Roma, eu senti, viu, uma mãozinha assim tentando pegar o meu bolso, eu tirei assim, não consegui nem ver de quem era. Eu olhei assim, a pessoa realmente era um profissional. Né? Mas isso é normal quando você cai o número de roubos, ou seja, quando a justiça começa a ser cobrada, há uma mudança de comportamento dos bandidos. Por que o número de furtos é sempre maior nesses casos? Porque eles sabem que a pena é menor. Então eles não querem arriscar uma pena de um roubo, de um assalto, que é uma pena muito severa, muito rígida, tá? Se você tiver uma faca, se você tiver uma arma, se você tiver ameaçar a pessoa de qualquer forma, a pena aumenta muito. Então é natural. Provavelmente vai continuar acontecendo isso nesses próximos meses, tá? O número de roubo caindo e o número de furto aumentando, mas isso é um bom sinal, sim, tá? Só para deixar bem claro isso aqui para vocês, né? E lembrar também, né, Berenice, o pessoal deixar o like aqui. É isso aí, tô achando que tem pouco like, em vista do número de pessoas que estão nos assistindo, deixa o like aí, gente. Olha,
Nossa edição de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer demais a presença do Paulo Cogos, todas as terças-feiras, agora aqui com a gente também no Te verdade. Atualizei. Fico muito feliz, Berenice. Fico muito honrado de participar aqui dessa verdadeira jornada em direção à verdade. Maravilha, Cogos. Olha, prazer todo nosso, viu? Para mim é sempre um prazer, uma honra aí compartilhar a bancada aqui do News quando você está presente. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para você, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe vocês e toda a nossa audiência. Amém. Amém. Pessoal, e lembrando que você pode também entrar lá na plataforma do teatualizei.app. Tem muito conteúdo lá. Eu acabei não falando, né, da outra vez. Tem, ó, inclusive saiu hoje, eu acho, um novo episódio, vai sair amanhã, do Gabinete do Pop. É um programa mais geek, né? Um programa Muito falando legal, sobre gente. filmes, séries, animes. Tá bem bacana também, do pessoal do Heróis e Mais. Eles são muito bons, tá? Eles estão lançando aí já o novo episódio agora, é semanal, o programa deles lá na plataforma, exclusivo, e também tá saindo o episódio do Bárbara no Sofá, e tá muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, entra lá no teatualizei.app que você vai ver que tem muita coisa bacana, tem muito conteúdo, você vai demorar para ver tudo, tá? Garanto para você. Se não tiver, pode vir me cobrar aqui. Eu sei que tem, porque eu acesso lá a plataforma. Então você pode dar uma olhada lá, tem muito conteúdo. E todo dia lá, toda semana sai conteúdo novo. É isso aí. E amanhã tem mais Te Atualizei News, sempre às 9 da noite, nosso encontro marcado aqui no canal, o próprio Te Atualizei News. Você já se inscreveu? Se inscreva e ó, promete que você vai trazer mais pessoas? Traga mais pessoas para fazer parte da nossa família. É isso aí, pessoal. Até amanhã, às 21 horas, aqui no próprio Te Atualizei News. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até lá. Tchau, A gente tchau. se vê. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.app.